Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, pesquisando em fontes fidedignas, como por exemplo a revista .arautos.org, a Bíblia Sagrada Católica, e eu deixo aí o meu endereço telemático para você. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. O endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira, sexta semana do tempo comum no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, com esse lenço. No rito temos a missa à escolha. Eu sou leitor e animador litúrgico. Também atuo no Terço dos Homens e sou um estudioso da igreja, participando da iniciação teológica, dos estudos bíblicos. Sempre gostei de aprender cada vez mais sobre a nossa Igreja Católica. Vamos às leituras, então. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 8, versículos do 6 ao 13, do 6 ao 13 e do 20 ao 22. 6 ao 13 e do 20 ao 22. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos, como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 115, na Bíblia Vulgata, ou 116b, na de Jerusalém, versículos do 12 ao 13, 14 ao 15, 18 a 19, refrão 17a. Oferto ao Senhor um sacráfico, retificando, oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repitamos: oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repitamos: oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Agora vamos ao evangelho deste dia. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 26. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estais vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre este evangelho, esse trecho. Marcos capítulo 8, versículo de 22 a 26. A cura em 2 tempos é um símbolo do que acontece com os discípulos, segundo a Bíblia Pastoral 1990. Eles acompanham Jesus e veem tudo o que ele faz, mas ainda não percebem que Jesus é o Messias. Só compreenderão isso claramente a partir da cena seguinte, onde Jesus começa a revelar seu próprio destino, conforme Marcos, capítulo 8, versículos de 27 até o capítulo 10, versículo 52. Bem, é muito fraca ali a reflexão. Vamos ver a reflexão da Igreja Senhor Bom Jesus de Iguape. Temos uma reflexão aqui que nos parece mais condizente para passar a vocês que me acompanham, principalmente presidentes de celebrações da palavra e eucarística. A cura do cego teve uma função simbólica na formação dos discípulos. Jesus estava para lhes revelar coisas importantíssimas que exigiam grande lucidez para serem compreendidas e assimiladas. A cegueira espiritual poderia levá-los a não compreender as palavras do Mestre ou então a deturpá-las. A experiência do cego correspondia à experiência que os discípulos deveriam também fazer. Jesus acolheu a súplica dos que conduziam o cego, pedindo-lhe para tocá-lo. O cego foi conduzido para um lugar afastado. E, ao cabo de um verdadeiro ritual, Jesus lhe restituiu a visão, passando o homem a ver todas as coisas, mesmo de longe, bem e claramente. Aos discípulos faltava esta visão perfeita, sendo ainda incapazes de captar a exata impostação do convite de Jesus para segui-lo. Sua compreensão de messianismo não se adequava àquela de Jesus. Eles esperavam que Jesus se manifestasse como Messias Rei,
cheio de glória, cheio de poder, e nem de longe podiam imaginar o quanto o projeto de Jesus se distanciava deste modelo messiânico. Os olhos dos discípulos deveriam ser abertos por Jesus, assim como o foram os olhos do cego. Continuar a caminhar como cegos seria uma imprudência. Suas vidas corriam o risco de terminar numa frustrante decepção. Uma oração que é sugerida: Senhor Jesus, restitua em mim a visão, para que eu possa ver claramente o caminho para onde tu me conduzes. Então aí está, no site Senhor Bom Jesus de iguape.com.br. Vamos agora aos santos do dia. 19 de fevereiro é dia de São Coadvult Deus. É um nome diferente, hein? Foi um bispo que faleceu em 439. Coadvult Deus. Exilado de Cartago, com todo o seu clero pelo rei Ariano Genserico, morreu como confessor da fé em Nápoles, na Itália. Né? Nápoles, é bom a gente colocar, porque muitos não sabem. Nápoles é na Itália, né? Não é isso? São Coadvult Deus, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 19 de fevereiro, São Mansueto, bispo. Faleceu mais ou menos no ano 680. Em sua diocese de Milão, lutou afincadamente para exterminar a heresia monotelista. Santo do dia 19 de fevereiro, São Conrado Confalonieri. Faleceu em 1351. Foi um nobre italiano voltado para os prazeres da vida, até que, durante uma caçada, mandou pôr fogo num bosque, no qual morreu queimado um menino. Fortemente abalado por esse fato, converteu-se. Sua esposa se tornou freira Clarissa e ele fez-se terciário franciscano. Morreu após 40 anos de penitência e oração. De acordo com o site do Vaticano, Conrado foi eremita franciscano, nascido em 1290, em uma família nobre de Piacenza. Amava a vida da corte, mas se converteu após uma grave caça. Tornou-se terciário franciscano e sua esposa entrou para as Clarissas, após doarem todos os seus bens aos pobres. Viveu como eremita e ajudou os enfermos. Faleceu em Noto, em 1351. Santa do dia 19 de fevereiro, Santa Lúcia I Zenmei, virgem mártir, faleceu em 1862. Na juventude, Lúcia I Zenmei consagrou-se a Deus, ajudava as missões na China como catequista e morreu decapitada em defesa da fé em Cristo Jesus. Santo do dia 19 de fevereiro, Beato Bonifácio de Lausanne, bispo, faleceu em 1260. Renunciou ao governo da diocese de Lausanne, na Suíça, para viver como monge no mosteiro cisterciense de La Chambre, na Bélgica. Santo do dia 19 de fevereiro, Beato Álvaro de Zamora, presbítero, faleceu mais ou menos no ano 1430, foi um sacerdote dominicano. Álvaro de Zamora foi um célebre personagem por sua pregação e contemplação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Passou a maior parte da vida em Córdoba, na Espanha. Santa do dia 19 de fevereiro é a Beata Isabel Pizzernardi, virgem, faleceu em 1468. Nascida em Cremona, na Itália, consagrou-se a Deus, tomando o hábito da Ordem dos Servos de Maria, possuía particular devoção à Eucaristia e à Santíssima Virgem. Isabel Pizzernardi
foi muito dedicada ao estudo e meditação das Sagradas Escrituras. Santo do dia 19 de fevereiro, Beato José Zaplata. Religioso e mártir, faleceu em 1945, foi membro da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, deportado da Polônia para o campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Ali morreu vítima dos maus tratos. José Zaplata, mártir de Cristo Jesus, rogai por mim, rogai por nós. É um beato que está a um passo de ser canonizado. Falta apenas um grau. Na Igreja Católica, primeiro vai a servo de Deus, depois beato e depois santo, com a canonização. Vamos aguardar, então, que um dia ele seja canonizado após o surgimento de algum milagre por sua intercessão junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos, suplicamos, oramos, pedimos algo a Deus. Sim, pode ser uma resposta de Deus. Não, pode ser também. Ou espere. Você já ouviu falar das esperas, as demoras de Deus? Tem muita gente que espera, né, e fala das demoras de Deus. Deus sabe o que faz, Ele é o Criador do universo, é onisciente, onipotente, onipresente. Não devemos reclamar. Somos indignos servos, temos que ter isso em mente. Somos vermes. Esses corpos que temos, eu, você, um dia debaixo da terra, vamos se transformar em quê? Em larvas. Que vale a nossa alma, o nosso espírito. Que um dia irá para Deus e esse espírito, essa alma, terá um corpo glorificado. Pelo menos aqueles que quiserem, por seu livre arbítrio, sua vontade, quiserem aderir a Deus, aceitarem a graça de Deus. Então, até na terra, nós sabemos que o pai dá um não para o filho, de vez em quando sabe que aquilo é o melhor para ele. Então, não se zangue quando Deus lhe der um não. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Eu confesso que no início a gente não entende, mas passado algum tempo a gente vai imaginar direitinho aquela situação, vai refletir, aí pensa, nossa, como foi bom ter recebido aquele não lá atrás. Se eu não tivesse recebido muitos nãos de Deus, talvez não estivesse mais aqui. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos uma vida eterna, para sempre, por todos os séculos dos séculos, perene, uma vida perpétua, com a visão beatífica de Deus, junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, São João Paulo II, São Paulo VI, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina, Santa Teresinha d'Ávila, Santa Maria Madalena. Estaremos todos juntos, com corpos transformados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus, quando ressuscitou e atravessou paredes no cenáculo para falar com os discípulos, mudou a aparência quando apareceu a Maria Madalena e aos discípulos de Emaús, desapareceu num átimo de segundo de uma refeição, quando abençoava também com os discípulos de Emaús, subiu ao céu diante dos seus discípulos. Teremos um corpo semelhante, parecido com o de Cristo ressuscitado e também com os dos anjos de Deus. Para isso, temos que crer em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade.
três pessoas numa só divindade, numa só substância, numa só essência divina. É algo que não devemos querer decifrar, querer entender. Estamos lidando com Deus, o Criador do universo, Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso santificador, nosso esclarecedor, nosso assistente espiritual. Estamos lidando com Deus. Pense nisso. Que somos nós para o Senhor, Criador de tudo, se preocupar com a situação de cada um? É o único Deus que se revelou, Deus verdadeiro. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados, porque a volta de Jesus não sabemos quando. Então você tem que estar, você e eu, nós temos que estar purificados, arrependidos, para ganharmos a eternidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. YouTube, Instagram, Facebook e blog.